contar como que eu ajudei as mulheres a começarem a encontrar o super self delas, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás. Porque a grande verdade é que não foi uma coisa planejada. Dia pra noite eu acordei e falei, vou ajudar as mulheres a começarem a viver uma nova história, acreditarem nos seus sonhos, reconhecerem seus talentos. Foi uma jornada que começou através de uma transformação que eu tive que fazer pessoalmente. 2016 foi o ano em que eu decidi vir pra Austrália e foi o ano que pra mim, assim, é um marco, é a virada de chave. Por quê? Até 2016 eu era muito frustrada com a minha vida. Eu tinha uma autoestima muito baixa, eu vim de 10 anos de compulsão alimentar, eu tinha uma bulimia que ninguém sabia, eu nunca tive coragem de falar. A verdade é que eu nem tinha essa consciência, só depois que eu tive noção desse diagnóstico. Então eu tinha uma série de reflexos que se tornaram consequências de inúmeras coisas mal resolvidas que eu tinha. Começando pela autoestima. Uma outra questão é que eu me sentia muito fracassada porque eu não conseguia terminar nada que eu começava. Então eu sempre tive um espírito empreendedor, o que é lindo se falando, mas na prática ele é maravilhoso quando você consegue completar projetos ou negócios ou ideias. Eu não conseguia. Eu começava vários, não terminava nenhum, e isso ia fazendo crescer aquele sentimento de frustração. Até que chegou num período da minha vida lá em 2016, quando eu tava com quase 28 anos de idade, que eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei nessa fase da minha vida, não tem nada certo, não tem nada que eu me orgulhe de verdade e eu preciso mudar isso de uma vez por todas. Eu não sou velha demais, mas eu também não sou nova demais, tem muitas coisas que eu preciso parar e realmente achar um novo rumo. E aí que eu me dei conta que eu não tinha sonhos, que eu não sabia o que eu queria, eu só queria fugir. E quando eu pensei em fugir, eu encontrei com uma amiga minha da academia, que era dona de uma agência de intercâmbios. Falei, nossa, eu tô com uma vontade de fazer um intercâmbio. Dela, pra onde você quer ir? Não tinha a menor ideia, eu sabia pra onde eu não queria ir. Não queria ir pros Estados Unidos que eu já conhecia, não queria ir pra Europa que todo mundo ia. Falei, que outros lugares que sobram aí nesse meio? Ela falou, Austrália, já ouviu falar? Mais ou menos. Mas a gente podia ver pra você ir pra Austrália. Se tem algum lugar ali da Austrália que você prefere? Falei, não. Aí ela me deu 3 opções, falou, você pode ir pra Sydney, você pode ir pra Brisbane, você pode ir pra Gold Coast. Qual que você prefere? Falei, qual que é mais agitado ali? Sydney. Então tá bom, vim pra Sydney sem planejar muitas coisas, mas no dia que eu cheguei aqui eu tomei essa decisão. Eu não volto mais pro Brasil se eu não tiver orgulho da minha vida, e eu vou fazer o melhor que eu puder, independente das circunstâncias. E foi aí que começou um novo capítulo, que eu julgo assim, não o mais importante, mas o que resultou no que não só eu tô vivendo hoje, mas todas essas mulheres. Então, pra resumir, foi nesse período que eu comecei a mergulhar no meu autodesenvolvimento. Foi aí que eu comecei a entender que o meu mindset estava perto, eu acreditava em... Eu tinha uma visão, uma percepção de mim mesma muito distorcida, né, pro lado negativo. Eu tinha crenças limitantes financeiras, eu tinha crenças limitantes de possibilidades pra minha vida, e eu decidi começar a cuidar de tudo isso. Comecei a fazer uma série de cursos, de mentorias, estudar, ler. Eu me imergi em começar a me familiarizar com aquela vida que eu achava que eu queria. Começar a cavocar para descobrir quais eram esses sonhos. E eu já vinha de uma formação de consultoria de imagem, e naquela época eu achava que meu sonho era ser consultora de imagem aqui na Austrália. Então, tudo que eu fazia era buscando possibilidades e oportunidades para que eu pudesse começar essa carreira de forma internacional. E aí fui trabalhar de garçonete, fui trabalhar de bartender, cuidadora de cachorros, vendedora de loja, mystery shopper, todas as oportunidades para eu conseguir sobreviver, mas em todas elas eu já ia com essa mentalidade. O que eu posso fazer hoje que talvez me aproxime dessa possibilidade? E por incrível que pareça, mudando a minha postura, mudando a minha imagem, mudando as minhas atitudes, as portas começaram a abrir pra mim, mesmo quando eu tava nessas oportunidades que pareciam tão improváveis de me aproximarem daquilo que eu queria. Então, quando eu trabalhava de garçonete, foi quando eu consegui a oportunidade para trabalhar na InStyle Magazine, uma das maiores editoras de moda do mundo. Depois foi quando eu cuidava de cachorros, que eu fui convidada para escrever um editorial de moda, né, para uma revista de lifestyle aqui na Austrália. Então, aos poucos as coisinhas foram acontecendo e eu comecei a notar que elas eram resultado dessas mudanças intrínsecas muito sutis que eu fui fazendo em mim. E foi então que eu consegui começar de uma forma remota o meu negócio online. E naquela época, né, ninguém fazia tudo no digital como hoje, principalmente consultoria de imagem. Então eu tive que começar a criar um método de consultoria de imagem online. Imagina, como você vai fazer um guarda-roupa, como você vai levar a pessoa para fazer compras, como você vai ajudar ela na coloração pessoal dela se você não tá com ela. Eu não tinha opção. Eu só podia fazer isso online. Comecei aos pouquinhos atendendo mulheres no digital, com consultoria de imagem,
E quando eu fazia isso, eu sentia que faltava alguma coisa. Porque o que eu mais me apaixonava em estar frente a frente com essas mulheres era compreender quais eram os sonhos delas, encorajar elas, entender o porquê que elas queriam fazer aquela mudança de imagem, quais eram os objetivos e sonhos que tinham por trás e o que as estavam impedindo. Eu comecei a ver todas essas mesmas travas que eram as mesmas que eu tinha tido no mindset, nas suas crenças, em acreditar nessas possibilidades para si mesma, a autoimagem que elas tinham, e depois virava esse reflexo da imagem pessoal, que consequentemente gerava esse efeito de comunicação e posicionamento que é o que eu falo hoje. Eu comecei a falar com mulheres brasileiras que estavam em vários lugares do mundo. Tinha gente que estava na Itália, gente que estava na Espanha, gente que estava nos Estados Unidos. E eu comecei a notar essa uma coisa em comum entre todas essas mulheres, que era a dificuldade de ser compreendida. E essa dificuldade de realmente encontrar clareza no que elas queriam. E aí elas achavam que aquilo ia ser resolvido quando elas mudassem a autoestima delas através da roupa. Mas mesmo depois que a gente concluía esse processo, eu via que elas continuavam me buscando porque elas queriam a minha ajuda naquele encorajamento ou até naquela busca de clareza que eu ia fazendo com elas para entender o que elas queriam depois daquilo. O que eu faço agora que eu consegui essa imagem? E foi uma coisa muito não planejada ter essa resposta das mulheres buscando esse outro lado, que na verdade era o que eu mais amava, porque como eu já estava fazendo toda essa transformação na minha própria vida, tanto na parte de desenvolvimento pessoal, de mindset, mudando a minha mentalidade, as minhas crenças, era isso que elas queriam que eu compartilhasse ainda mais, além da imagem. E isso, consequentemente, era o que eu mais amava falar também. E aos poucos eu comecei a me dar conta de que ali era o ponto onde eu mais poderia contribuir com elas. Eu não tinha o desejo de ser a melhor consultora de imagem do mundo, mas eu tinha o desejo de ser a maior encorajadora de todas essas pessoas que entravam na minha vida. E foi aí que começou esse atendimento online, essa forma de realmente ir potencializando essas mulheres para viverem a sua super self no hoje. Eu acredito que um dos inimigos comuns que todas essas mulheres têm é realmente uma percepção distorcida de si mesma, né? A maior parte dessas mulheres, elas não conseguem reconhecer seus dons, talentos, habilidades. Na verdade, aquele superpoder é geralmente um superpoder, que é aquela coisa que te faz único, que não tem como você se comparar com ninguém, porque toda vez que você ativa isso, que você coloca um holofote nessa partezinha sua, você vai ter sucesso em qualquer caminho que você trilhar, você vai se tornar mais assertiva, você vai tomar melhores decisões, vai te levar para o caminho que realmente te conecta com esses sonhos e com a vida que você veio pra viver. Todo mundo já tem isso dentro de si, mas cada vez mais as pessoas vão se distanciando porque ela já acredita que ela é patinho feio. Os outros têm esse superpoder, os outros são incríveis, produtivos, criativos, bem-sucedidos, só eu que não. As grandes consequências disso é realmente uma vida de muitas frustrações e de poucos resultados. Baixa autoestima, né, desistir de muitas coisas no meio do caminho porque você continua buscando algo que vá preencher, né, esse vazio que você tem dentro, mas você não consegue encontrar isso em lugar nenhum. É realmente uma vida sem alegria, né? E dessa busca incessante de algo que você não sabe como preencher. Então isso gera frustração, isso gera baixa autoestima, isso gera baixa autoconfiança. É você viver uma vida aquém de tudo que você poderia estar vivendo. Você tá tão frustrada já consigo mesmo, de já ter visto tantas coisas, estudado tantas coisas, ouvido tantas coisas e não ter conseguido implementar de uma forma sustentável que você notou resultados, que é uma frustração mesmo, uma frustração consigo mesma, é até uma decepção pessoal, assim, né? Um sentimento de muitas vezes fracasso ou de que falta alguma coisa ou que eu realmente não sei quem sou, o que eu vim pra viver, né? E quais são talentos e características, qualidades que eu tenho. É esse desejo profundo, assim, de eu preciso de uma luz, né? Pra acreditar que coisas melhores são possíveis pra minha vida. E é isso que elas encontram. Antes de realmente começar a ativar a minha super self e viver o meu potencial da forma como eu tô vivendo hoje, eu tinha uma autoestima muito baixa, eu me sentia muito, muito fracassada, eu não conseguia terminar absolutamente nada do que eu começava, não tinha clareza dos meus sonhos. Eu praticamente via os sonhos dos outros, né? Eu queria estar perto de pessoas que tinham sonhos pra ver se realmente eu encontrava um pouco do propósito da minha vida no sonho dos outros. E, por incrível que pareça, eu me sentia mais e mais perdida e sozinha nisso, porque o outro tava vivendo seu sonho e eu tava cada vez mais perdida, né? Então não me levava pra lugar nenhum. Então eu poderia resumir a minha vida assim, é muito engraçado, eu dou até um apelido, né? Eu chamo de a Fernandinha. A Fernandinha era essa menina insegura, com muito baixa autoestima, que não tinha clareza do seu potencial, né, que via o pior de si. Realmente eu reforçava na minha vida o tempo inteiro,
né? Tudo que faltava, tudo que eu não tinha, tudo que os outros tinham e que eu não tinha. E me faltava muita perspectiva, por mais que eu fosse muito positiva, por mais que eu me forçasse a ser alegre, eu sempre fui uma menina simpática, com muitos amigos, mas por dentro eu vivia com um vazio gigantesco dentro de mim. E que eu tentava mascarar através desses comportamentos externos, né, de simpatia, de carisma, enfim, mas realmente era uma vida que eu poderia dizer que era no preto e branco mesmo. Para tudo que a gente quer na nossa vida, existem 3 pilares muito importantes. O primeiro deles é a gente estar no ambiente correto. O segundo é você ter os relacionamentos corretos, né? E o terceiro é você ter as instruções corretas, né? Você ter a direção de um mentor ou de alguém que já chegou onde você gostaria, que vai te mostrar o caminho. Geralmente, quando a gente não tem uma dessas perninhas, a gente acaba caindo em algum momento. Tem algum momento que vai faltar uma força, ou vai faltar essa fundação, né, pra você ser assertivo e alcançar qualquer resultado que você quer. E a gente vê hoje isso muito forte no Supercell, principalmente porque um dos nossos maiores valores mesmo são os relacionamentos e a comunidade. Então, elas não só desenvolvem isso em si mesmas, mas elas compartilham e trocam. E hoje a gente vê essa energia borbulhando desse grupo de mulheres que não só estão fazendo isso consigo mesmas, como estão ali encorajando e impulsionando outras a viverem isso nas suas vidas também. Já são mais de 3.500 alunas. Todos os dias eu recebo histórias de transformações. Todo santo dia. Não tem nada que eu fale, não tem nada que eu compartilhe que eu não tenha vivido, testado, experienciado, né, validado por mim mesma. Tem uma história muito maravilhosa que é até da Cíntia, que ela tá no Brasil e ela era contadora. Ela tava em depressão porque ela sentia que faltava alguma coisa na sua vida. Inclusive, ela chegou até me mandar uma carta nessa época, assim, muito, muito triste, assim, da falta de perspectiva que ela já tinha na sua vida. Apesar de ter um emprego de sucesso, ela não se encontrava, ela não conseguia, né, ver sentido em tudo aquilo. E aí vinha mais o peso porque ela se sentia ainda ingrata pelas oportunidades que ela tinha e não conseguia ser feliz naquilo. E desde que ela entrou no Super Self, ela começou a descobrir a paixão que ela tinha, inclusive pela questão da imagem, né, da imagem, da consultoria de imagem, e ela decidiu nesse momento começar a se profissionalizar, se formar nisso, e hoje ela é uma consultora de imagem extremamente bem conceituada no Brasil. Ela trabalha com mulheres plus size, ela tá realmente fazendo a diferença. Ela não tinha coragem de gravar um vídeo, hoje ela tá nas redes sociais todos os dias inspirando e encorajando mulheres, porque ela teve essa ousadia e coragem de ativar seu Super Self. Então ela saiu de um quadro depressivo para hoje uma mulher super bem sucedida, inclusive tá grávida agora, constituindo a sua família e crescendo o seu negócio. E aí a gente tem casos também, tem a Cris, que mora em Portugal, que ela já tinha uma carreira extremamente bem sucedida, sua família já formada, né, tinha tudo aquilo que, né, no mundo a gente diria, uau, essa pessoa encontrou sucesso, mas ela não se sentia feliz, ela sentia que faltava algo. E desde que ela entrou no Super Self, ela entendeu essa importância de ela usar essa voz, esse talento que ela tinha e toda essa experiência para encorajar outras mulheres depois dos 50 anos. Dentro do Super Self, a Cris começou a desenvolver todas essas habilidades de comunicação e realmente começar a usar a sua voz e todo o conhecimento que ela tinha em outras áreas para trazer outras pessoas para ativarem isso nelas também. E aí a gente vê casos também como, por exemplo, da Fenga, que ela estava em um período muito, muito desafiador. Ela estava até aqui na Austrália, trabalhava como dishwasher, né, lavando louças aqui. Ela estava em um período depressivo, muito desafiador da sua vida. E desde que ela entrou no Super Self, ela começou a se conectar de volta com todo esse potencial, aquela energia incrível que ela tinha dentro de si. Ela começou o seu negócio de joias e aí logo em seguida ela recebeu uma oportunidade profissional aqui. E isso não faz nem um ano, ela já foi promovida 2 vezes, hoje ela tá como head de gerência nessa empresa, continua com o seu negócio, tá brilhando. Então é incrível isso que acontece depois que você se permite de verdade se conectar consigo mesmo e descobrir tudo isso, todo esse potencial que já tem dentro de você, dentro do lugar certo. Não perca as perspectivas, não perca as esperanças, porque tem gente fazendo trabalho sério, tem gente disposto a te ajudar a fazer a diferença na sua vida, tem gente disposto a realmente te direcionar para você despertar e viver o seu maior potencial. Tem gente disposto a te ajudar a encontrar aquele pontinho cego que você ainda não encontrou em você. Não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos. Uma decisão que você toma hoje, ela impacta gerações. É a decisão de hoje você decidir sair desse padrão,
vai impactar como você vai educar seus filhos, como seus filhos vão educar seus filhos, como você vai inspirar a sua vizinha, como você vai falar com o seu marido, como você vai mudar o ambiente da sua família, como você vai tomar suas decisões profissionais. Então uma coisa que a gente não tem noção é que uma decisão que a gente toma, ela não impacta só a gente. Ela deixa um impacto em gerações mesmo. Tem um gatilho muito importante que tudo na vida tem altos e baixos, né? A gente geralmente entra em algo com uma motivação incrível. Aquela motivação, tô inspirado, às vezes você assistiu uma aula de alguém que te levou lá nas alturas e falou, agora vai, eu tenho certeza que agora eu vou mudar minha vida. E aí você começa empolgado, faz tudo, vai pra academia todo dia e faz aquele ritual fantástico, toma banho gelado, faz tudo o que você precisa. Só que aí, aquele período de empolgação, ele começa a cair. E aí você, rapidamente, né, acaba desistindo, acaba desanimando, achando que não é pra você, acaba adiando pra próxima segunda-feira, pro próximo ano. Então hoje o nosso maior desafio é realmente a falta de constância, porque a gente tá dependendo de motivação. E quando a gente continuar dependendo de motivação, a gente vai continuar tendo resultados inconstantes e insustentáveis por muito tempo. O padrão é esse. O que a gente precisa é realmente estar no lugar certo que impulsione essa energia constantemente. Então, quando a gente sai dessa dependência do resultado do dia para a noite e se permite mergulhar nessa nova formação de caráter que forma uma nova pessoa dentro de si, aí você deixa de depender dessa motivação, porque isso vai fazer parte de você. O que mais tira o nosso sono, mas também tira a nossa motivação de levantar, é a falta de boas expectativas. É não saber como fazer diferente no dia seguinte. A gente sempre vai ter medo, a gente sempre vai se deparar com aquela insegurança, com aquela palpitação no coração, aquele medo do desconhecido do novo, que é diferente desse medo de continuar sendo fracasso e esse medo da falta de melhores esperanças ou de um caminho para sua vida. O melhor caminho para você encontrar sua super self é realmente entrando no super self e vivendo a sua jornada, entendendo, conhecendo cada um desses passos. Agora, uma coisa que muda tudo é que quando você vive a sua super self, o mundo se torna um lugar melhor, né? A gente sempre faz uma brincadeira falando o seguinte: imagina um mundo onde as pessoas estão vivendo seu super self. Imagina se você vai no mercado e quem te atende é uma super self. Imagina se você vai no banco e o caixa do banco é uma pessoa que ativou a sua super self. Imagina se você vai no médico e a sua médica é uma super self. Imagina se você, ou em qualquer lugar que você vai, são pessoas vivendo esse seu melhor. Não tem como o mundo não se tornar melhor, né? Porque são pessoas que querem fazer a diferença, são pessoas que querem contribuir, que querem ajudar, que estão colocando o seu potencial à tona para servir da melhor forma que puderem. São pessoas que obviamente são mais felizes e mais leves, porque elas sabem o caminho e a jornada que estão vivendo. Então, a melhor forma de você começar a viver a sua super self é entrando no super self e se permitindo, né, se dar essa chance. O que vai acontecer com a mente dela, com o olhar dela, eu gosto de dizer, é a mesma coisa de uma pessoa míope que coloca um óculos. É uma transformação que você passa a ver tudo que já era igual, você passa a ver de uma forma diferente. Tudo que você achava que não tinha saída, você começa a enxergar oportunidades, possibilidades que antes você não via. Então, não é uma mágica, não é uma coisa que, oh meu Deus, eu tomei essa pílula aqui e tudo começou a dar certo. A forma como você se transforma todo o seu mundo. Transforma tudo que você faz com o mundo que você tem. É uma coisa revolucionária, mas muito sutil. Porque você aprende a viver de uma forma diferente as simples coisas do dia a dia. O Super Self, ele traz uma mudança que vai fazer parte da sua vida. Porque o que acontece, gente? A vida, ela vai continuar mudando. Ela vai o tempo inteiro. A nossa vida tá mudando e a gente tá mudando. Vem novas circunstâncias, vem novos desafios, vem nova fase. Um momento você é solteira, daí você casou e agora você tem família. E antes sua profissão era uma e aí depois você recebe uma promoção. A vida tá mudando o tempo inteiro. O que o Super Self faz? Ele te prepara pra sempre saber como se posicionar em todas essas mudanças que a vida vai trazer constantemente. Então, não quer dizer que ele te transforma, que você se torna uma pessoa nova. O que muda é que você passa a saber como se posicionar, encarar e direcionar todas essas transformações da sua vida da melhor forma que você puder. O Super Self, ele não é um curso, ele é um estilo de vida, ele é uma escolha que a gente faz todos os dias. Ativar a minha Super Self muda tudo que eu vou fazer no meu dia hoje. Uma coisa é eu começar motivada, outra coisa é eu saber como ativar a minha Super Self e fazer a diferença em mais um dia.
em mais uma decisão, em mais um projeto. Porque eu já sei como tirar o melhor de mim e eu sei pra onde eu tô indo. Isso muda todo o jogo. Desde 2020 eu já parei de fazer atendimentos 1 a 1, né? Eu já não atendo mais clientes individuais, mas eu faço questão de estar perto de todas as pessoas que estão em qualquer um dos meus programas. Então, por exemplo, dentro do Super Self, todas as alunas têm acesso a mim. Todas as alunas conseguem fazer pergunta diretamente pra mim. A gente tem encontros pelo Zoom, a gente se olha no olho, o que ela precisar me perguntar, ela vai poder me perguntar. Então hoje eu faço questão do relacionamento. Eu quero saber, inclusive, quem são as pessoas que estão ali do outro lado. Como é a sua história? O que você está vivendo? Como eu posso te ajudar de verdade? Qual é o seu desafio? Você não está sozinha. Então, mesmo não atendendo mais 1 a 1, eu faço questão de estar perto de cada uma das pessoas que fazem parte do Super Self. No Super Self você encontra clareza em quem você é e o que você realmente quer para sua vida. Você consegue fazer os ajustes mentais necessários para isso e, consequentemente, você começa a fazer todas essas transformações na sua imagem, estilo, comunicação e posicionamento. Por isso que é uma transformação completa, porque você não muda só aqui dentro, você consegue refletir, agir e, consequentemente, começar a colher os frutos, né, de todas essas transformações e clarezas que você encontrou. E para que a gente possa viver isso, a gente precisa ser guiado. A gente precisa de um mapa, a gente precisa de uma estrutura, começo, meio e fim. A gente precisa ter aquele manual que vai nos ajudando na hora que os desafios acontecem. Porque hoje a gente acha que o Google tá ali para resolver nossos problemas, né? Hoje eu tô desmotivada. Mensagem que traga motivação. Hoje eu preciso me preparar para uma entrevista de emprego. Como me comunicar melhor numa entrevista de emprego. E aí a gente aprende a solucionar coisas com atalhos. Acontece, gente, que geralmente quando a gente pega um atalho, ele é cheio de buraco, ele geralmente é cheio de pó, muitas vezes ele aumenta muito mais o tempo que a gente chega nos lugares, a gente acha que o atalho ele facilita. Mas o atalho ele quebra o para-choque, ele vai destruindo o carro, ele muitas vezes te deixa longe de um posto de gasolina que você precisa para abastecer no meio do caminho. A gente tá buscando muito atalho para coisas que precisam do caminho certo. O atalho, ele pode até te levar no destino final. O problema é como você vai chegar lá. O maior perigo é a gente continuar buscando atalho para tudo, ao invés de buscar a instrução, os relacionamentos, o ambiente correto, que realmente são a fundação que vão nos ajudar a chegar de uma forma sólida nos resultados que a gente quer. Se eu pudesse dar um recado, seria: não viva mais nenhum dia sem viver a sua Super Self. Se dê essa chance. Confie em você. Dê essa oportunidade pra você. De verdade, não tem nada a perder. Se permita viver a sua Super Self. E se permita ativar ela agora. E me deixe te ajudar nesse caminho.